questão do controle da temperatura do corpo, né? Então, quando eu tenho o sangue circulando no organismo, eu ajudo a ter uma manutenção da temperatura corporal. Por esse motivo que a gente consegue perceber num exemplo rápido do nosso dia a dia, né? Principalmente nesses dias que esfria bastante à noite, né? A gente fica logo com a mão, com os pés ou com, às vezes, a ponta do nariz geladinhos, né? A gente bota uma meia logo. Por que isso acontece, né? Porque as extremidades do corpo, né? Essas que eu citei, elas têm uma circulação sanguínea acontecendo, né? Mas por ser extremidade, essa circulação sanguínea ela fica deficiente em relação ao fornecimento de calor, né? Então essas partes vão perder calor mais rapidamente e esse calor está totalmente relacionado com a circulação do sangue, né? Então por isso que essas partes esfriam mais rápido, né? Ou então quando você interrompe a circulação sanguínea de alguma parte do corpo, né? Todo mundo já fez isso quando era criança, prendeu, sei lá, um elástico no dedo e aí o dedo vai ficando meio roxo, né? E ele vai ficando gelado, né? Por quê? Porque você interrompeu a circulação sanguínea, então o tecido vai perdendo temperatura, né? Ou então uma pessoa quando ela morre, né? Por exemplo, eu vou ter o sangue parando de circular, né? Com o coração parando de bater e o corpo fica gelado também, né? Justamente por causa dessa perda de temperatura. Então tudo isso mostra o papel que o sangue desempenha aí no processo de regulação da temperatura do corpo, tá? Que a gente chama aí de termorregulação. Então, resumidamente, as funções do sistema circulatório são essas, tá? Transporte de substâncias, sejam elas que serão aproveitadas ou precisam ser descartadas, e a termorregulação do organismo, tá? Dito isso, a gente sabe que o sistema circulatório ele é feito do sangue, que a gente acabou de citar aqui, ele é feito dos vasos sanguíneos, que são os tubos, né, os dutos por onde esse sangue vai circular, e pelo coração, que é o responsável por bombear esse sangue, né? Fazer o sangue se manter em movimento, tá? Então a gente consegue subdividir o sistema circulatório nessas três partes: os vasos sanguíneos, o coração e o sangue. Então a gente vai ver com detalhes o que está envolvido em cada uma dessas partes, né? Quais são as diferenças, os detalhes e as importâncias que cada uma delas tem para o sistema de forma geral, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os vasos sanguíneos, tá? Então os vasos, como eu comentei agora, são essas estruturas que têm esse formato de tubo, né? Eu brinco que são o encanamento do corpo, né? Quando a gente tem a circulação de água numa cidade, né? A gente precisa que essa água circule de um local para o outro e ela circula através lá de tubos, né? De canos. No caso do nosso corpo, a gente precisa dessa circulação do sangue e esse sangue vai ser transportado através dos vasos sanguíneos, desses tubos, tá? Então, aí na imagem eu coloco para vocês os três tipos de vasos sanguíneos diferentes que a gente tem no organismo, tá? Mas antes da gente falar desses tipos de vaso, né, do que eles são feitos de forma geral, né? Então são feitos a partir do tecido conjuntivo, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho de histologia mais para frente, né? Então a gente vai entender bem as diferenças do lado do tecido conjuntivo, muscular, epitelial, nervoso. Mas basicamente, então, tecido conjuntivo, muscular liso, que é um tecido que tem contrações involuntárias, tá? A gente tem diferentes tipos de tecido muscular. E aí a gente tem também uma camada de endotélio, que a gente chama, né? Que é uma variante do tecido epitelial, tá? Se a gente reparar na imagem, eu tenho diferentes espessuras e diferentes composições a partir desses tecidos de cada tipo de vaso sanguíneo, né? A artéria, ela é o tipo de vaso mais espesso que a gente tem, formado aí por três camadas, né? Tecido conjuntivo externamente, uma camada intermediária do tecido muscular liso e o endotélio, né? Que é essa camada mais interna, mais fina também, né? Das três. O capilar ele é feito somente dessa camada endotelial, então ele é um vaso sanguíneo bem fino, né? O mais fino dos três. E a gente tem a veia, né? Que tem três camadas, tem uma boa espessura, mas é um pouco mais fina do que as artérias, tá? Então, tecido conjuntivo também na parte externa, muscular liso e endotélio, tá? Compondo essas três camadas. Mas vamos entender como é que essa característica, né, da formação dos três vasos, da espessura, e como é que isso influencia nas funções que cada um desses vasos vai desempenhar na circulação, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre as veias, tá? As veias, elas vão ter que responsabilidade? Elas vão ser responsáveis por conduzir o sangue que vai estar saindo do corpo, né, dos órgãos, dos tecidos, em direção ao coração, tá? Quando a gente for falar do coração, a gente vai voltar nesse detalhe,
mas já adianto para vocês que é importante a gente ter essa noção para não confundir e acabar errando por bobeira algumas questões que aparecem em vestibular. Muita gente acaba utilizando uma forma traiçoeira de decorar, né, essa questão do caminho dos vasos sanguíneos, ou que tipo leva sangue para onde, e algumas pessoas acabam falando sempre que o sangue venoso, né, que seria um sangue rico em gás carbônico, ele corre pelas veias, e um sangue arterial, que seria um sangue rico em oxigênio, corre por artérias, né? E isso não é uma regra, tá? Isso acontece na maior parte dos casos, mas você tem exceções, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então a melhor forma de não confundir a posição, o papel das veias e das artérias é você pensar que a veia sempre está levando o sangue que está indo em direção ao coração, tá? E as artérias estão sempre levando o sangue que está saindo do coração, beleza? Então veia chegando ao coração, artérias saindo. Mas voltando a falar das veias, né? Então elas vão levar esse sangue até o coração e elas têm um detalhe específico, né? Por elas não terem uma pressão elevada, ou seja, eu não tenho uma pressão sanguínea dentro do vaso muito alta, porque pensa comigo, esse sangue ele está indo em direção ao coração, então ele está distante do coração naquele momento. Isso significa que a força que o coração imprimiu lá, né, para bombear o sangue, nesse ponto ela não está com tanta potência assim. Isso faz com que esse sangue tenha uma velocidade reduzida, né, nessa circulação nesses locais. É só você pensar numa veia lá do seu pé, né, e que tem que levar aquele sangue que está circulando lá no seu pé em direção ao coração, né? Eu vou precisar que ela suba, né, vá contra a gravidade, por exemplo, se eu estiver em pé, né, e chegue lá até o meu coração, né? Então, como eu tenho essa pressão baixa, né, corre-se o risco de eu sofrer um processo que a gente chama de refluxo sanguíneo, né? Que seria o sangue retornar ao invés de subir, né? Andar de ré, vamos dizer assim, né, ao longo do vaso sanguíneo. Então o corpo ele tem mecanismos, né, nesse caso as veias têm mecanismos para evitar que esse refluxo sanguíneo aconteça, tá? E esse mecanismo, né, ele é baseado em válvulas, né, que é o que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês. Ó. Eu tenho válvulas que parecem comportas, né, ao longo do vaso sanguíneo, ao longo da veia, que vão impedir que esse sangue retorne. Então, por exemplo, o sangue aqui, ó, acompanhando com a seta, sobe aqui em direção ao coração, né, vamos dizer assim. Então, ao passar por essa primeira comporta, eu vou ter ela se fechando, que vai impedir que esse sangue que acabou de passar por aqui retorne. E aí a superior abre e esse sangue segue em frente. E vai se repetindo essa sequência, né? O sangue vai subindo, sobe, sobe, justamente para não correr o risco dele retornar no vaso sanguíneo. Então isso é um esquema de válvulas que garante essa passagem, né? Nessa imagem eu mostro para vocês como é que isso funciona, né? Então aqui do lado esquerdo a gente está vendo uma veia normal, uma veia saudável. Então vocês estão vendo, você tem a subida do sangue, o fechamento das válvulas, e isso impede o refluxo sanguíneo, né? Por alguns motivos eu posso passar a ter uma flacidez dessas válvulas, ou seja, elas podem começar a não funcionar da maneira que deveriam, não fechar totalmente, né? A gente chama isso de veias varicosas, né? Por que isso acontece? Pode ser por causa da idade, pode ser por causa dos hábitos de vida, né? Como por exemplo o sedentarismo, pessoas que trabalham ou ficam muitas horas por dia sentadas. Tudo isso pode levar a médio e longo prazo o desenvolvimento dessa flacidez nessas veias, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar, primeiro, um desconforto, né? Uma queimação, uma dor, que é fruto da má circulação, né? Porque você está tendo um retorno do sangue por onde ele não deveria retornar. E o surgimento das varizes, né? Aquelas varizes que são aquelas veias que aparecem, né, na perna, são resultado, né, dessa flacidez gerada nas veias por esse refluxo sanguíneo, tá? Então, no funcionamento normal, essas válvulas elas vão ajudar a impedir esse refluxo, ok? Então, elas têm esse mecanismo que ajuda nesse processo. Agora, falando um pouco das artérias, né? Então, as artérias, como eu comentei agora há pouquinho, né? Elas têm aquela diferença em relação às veias sobre para onde elas estão levando o sangue, né? Então, se as veias levam o sangue em direção ao coração, as artérias levam o sangue saindo do coração.
Então, veias chegando ao coração, artérias saindo, né? Então, o sangue sai do coração através das artérias e vai lá em direção aos órgãos e aos tecidos do organismo, né? Lembrando que, se eu estou falando de um sangue que está saindo do coração, eu estou muito próximo ao ponto de bombeamento, ou seja, onde esse sangue está sendo bombeado. Então, isso vai elevar muito a pressão do sangue, né, que vai correr dentro das artérias. Por esse motivo, as artérias têm a parede mais espessa, né, do que as veias, como a gente comentou agora há pouco também, né? Então, essa espessura maior é justamente para conseguir suportar essa pressão que vai ser exercida, né, nas paredes do vaso, graças a essa alta pressão sanguínea, tá? Então, a nossa parede, ela tem uma elasticidade maior justamente para poder suportar essa pressão, tá? Ainda falando das artérias, eu vou fazer um comentário sobre um tipo de artéria especial, vamos dizer assim, né? Que seria um tipo de artéria presente no tecido cardíaco. A gente vai falar do coração daqui a pouco, né? Mas o coração, ele é um órgão muscular, feito de camadas, né? Você tem uma camada mais interna, uma camada intermediária e uma camada mais externa. Essa camada mais externa a gente chama de pericárdio, tá? Então, essa pericárdio é a mais externa e o miocárdio é a mais interna, tá? Mais interna não, desculpa, a intermediária. E o endocárdio é a mais interna, tá? Então, a gente tem artérias que vão alimentar, ou seja, vão fornecer sangue para a parede, para o tecido do coração, né? A gente chama essas artérias de artérias coronárias, tá? Essas artérias coronárias vão transferir oxigênio, etc., lá para o tecido muscular e manter ele em funcionamento, né? Seu funcionamento correto, ok? Mas, por hábitos de vida, normalmente um excesso de alimentação com gorduras, né, que leva a um acúmulo dessa gordura dentro dessas artérias, principalmente do colesterol, né? Eu posso gerar obstruções nessas artérias coronárias. E o que isso vai levar? Isso vai levar a num caso mais grave, né, a um entupimento que vai impedir a chegada do sangue a todos os destinos que ele deveria chegar, né, a toda a parte do tecido muscular lá do coração. E como o sangue não chega oxigênio, obviamente aquele tecido ele vai morrer, né? Aquelas células que compõem aquela parte do tecido que não está recebendo a irrigação sanguínea vão morrer, né? E isso é o tal do infarto do miocárdio, né? Então, o infarto nada mais é do que a morte de uma parte do tecido cardíaco, né? Então, dependendo, obviamente, da extensão dessa área, esse infarto vai ser mais leve ou mais grave, né? Mas, de qualquer forma, é um problema sério, né? Porque aquela área que foi perdida, ela não se recupera mais, né? A pessoa vai tratar lá um infarto, etc., pode se recuperar, mas aquele pedacinho, aquela área do coração que parou de ser oxigenada, né, ela não volta à sua atividade, né? Ela fica com um trecho ali morto, entre aspas, né, do coração. Então, por isso que o infarto é um problema de saúde grave, perigoso, né? Então, tem que estar atento a isso. Mas seguindo aqui o que a gente estava comentando, então falamos das veias, das artérias, e faltou a gente falar agora dos capilares sanguíneos, né? Então, os capilares, como eu comentei quando eu falei da espessura, eles são os mais finos dos três tipos de vaso sanguíneo, né? A gente tem as artérias mais espessas carregando o sangue lá com maior pressão, as veias e depois os capilares. Inclusive, eles levam esse nome capilar, né? Porque eles são tão finos quanto fios de cabelo, né? Então, quando eu ramifico, ou seja, quando eu espalho, né, tanto as veias como as artérias, essa ramificação ela vai fazendo com que eu tenha uma redução na espessura desses vasos, né? Então, basicamente, as veias e as artérias, elas se transformam em capilares em algum momento da circulação, né? Porque conforme eu vou me afastando do coração, eu posso ter uma redução na espessura desses vasos, né? Porque eles estão carregando o sangue com menor velocidade, porque está afastando do coração, então, reduzindo a espessura, eu mantenho essa pressão sanguínea estabilizada, né? Então, quando eu chego nos tecidos, chego lá nos órgãos, por exemplo, estou levando oxigênio lá para o meu estômago, né? Aí eu chego lá nas células do estômago, eu vou ter o contato do vaso sanguíneo com o tecido sempre acontecendo através dos capilares, né? E aí, por eles serem muito finos, justamente eles conseguem fazer essa troca de substâncias que é necessária, né? Com o sangue trazendo lá o oxigênio, etc., transferindo isso lá para os tecidos, e os tecidos devolvendo para o sangue o gás carbônico, por exemplo, que foi gerado lá na respiração celular e que precisa ser
eliminado lá através da respiração pulmonar, né? Então essa troca de substâncias ela acontece através dos capilares sanguíneos, tá? Então oxigênio e nutrientes vão do sangue para os tecidos, levados pelos capilares, e o gás carbônico e substâncias que estão sendo excretadas vão dos tecidos, das células, para os vasos sanguíneos para serem transportados para o sangue até o local lá onde elas vão ser eliminadas, né? Então o capilar é o grande local, né, o grande tipo de vaso onde vão acontecer as trocas aí de substâncias que a gente comentou quando explicou lá a função do sistema circulatório, né? Então essa relação, né, a gente já tinha discutido aula passada no sistema respiratório, da troca, né, de gases lá no pulmão, né, que é feita através dos capilares, né? Então olha como os assuntos se associam, né? A aula passada a gente explicou como é que acontecia isso aqui, né, que a gente chamou lá de hematose, que era essa troca de gases do alvéolo pulmonar com o sangue, né? E isso acontecia através dos vasos sanguíneos, mais especificamente através dos capilares, né? Com os capilares cedendo o gás carbônico para o alvéolo pulmonar e o alvéolo cedendo o oxigênio, que se liga lá à hemoglobina, né, no sangue, que a gente vai comentar daqui a pouco, e transporta lá esse oxigênio, né? Sempre acontecendo esse processo de hematose por difusão, né? Que é a passagem direta, né, de uma substância de um tecido, de uma célula para outra, né? Então, os capilares têm esse papel primordial aí também no processo de hematose, tá bom? Então, a gente falou aí dos 3 tipos sanguíneos, né? Falamos das veias, artérias e dos capilares. Se tiverem dúvidas, meninas, podem ir comentando aí que a gente vai conversando, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coração, tá? Então, se a gente já entendeu quais são os tipos de vaso sanguíneo, qual é o papel de cada um deles, né, nesse processo de transporte do sangue, agora a gente vai entender o funcionamento, a estrutura do coração e como ele participa do sistema circulatório, beleza? Então, primeira coisa, né, ele é um órgão muscular, como eu já tinha dito aqui agora, pouquinho, né, ele realiza o bombeamento do sangue, ou seja, ele vai impulsionar o sangue para que ele circule através do corpo, né? Esse impulsionamento ele se dá através da entrada do sangue no coração, né? E esse coração ele vai ser dividido em cavidades, né? Em espaços, né? Ele não é um espaço único, ele é dividido em 4 cavidades diferentes, tá? Essas 4 cavidades a gente chama as cavidades superiores de átrios e as cavidades inferiores de ventrículos, tá? Um ponto importante é que se a gente fala, por exemplo, da circulação dos mamíferos, né, que é a nossa circulação, o nosso coração ele é dividido nessas 4 cavidades e eu não tenho a mistura, ou seja, o contato do sangue que passa pelo lado esquerdo e pelo lado direito do coração. Então eu tenho saídas individualizadas, né, de um lado e de outro. Então eu não tenho esse contato. Então o sangue que circula dos dois lados ele tem composição diferente, tá? Então do lado esquerdo você tem lá o átrio esquerdo em cima, o ventrículo esquerdo embaixo. E do lado direito você tem o átrio direito em cima e o ventrículo direito embaixo, tá? A circulação ela vai acontecer através dos vasos sanguíneos, né? Eu já vou citar eles aqui, mas daqui a pouco a gente vai voltar a repetir isso quando entender melhor o processo de circulação, tá? Mas basicamente eu tenho as veias chegando ao coração, como eu já tinha dito, e as artérias saindo, né? Então a veia que chega pelo lado esquerdo do coração a gente chama de veias pulmonares, tá? As veias que chegam pelo lado direito do coração a gente chama de veias cavas, tá? Tem as superiores e as inferiores. Em relação às artérias, o sangue que sai do lado esquerdo do coração sai pela artéria aorta e o sangue que sai do lado direito do coração ele sai pela artéria pulmonar, tá? Tá tudo numeradinho aí, ó. Vasos número 1, né? Que são esses aqui do lado direito, são as veias cavas. Vaso número 2, que está saindo lá do lado direito, é a artéria pulmonar. Vaso número 3, que são aqueles que estão chegando ao coração do lado esquerdo, são as veias pulmonares. E vaso número 4 são aqueles que estão saindo do lado esquerdo do coração, que é a artéria aorta, tá? Então eu tenho essas 4 cavidades e esses 4 principais vasos sanguíneos. Ah, professor, mas eu preciso saber de cabeça esses vasos? Sim, esses 4 sim, tá? São os mais importantes e eles estão diretamente ligados ao coração, tá?
Então, quando a gente fala desse assunto, a gente precisa lembrar o nome desses 4 vasos sanguíneos. Mas eu acho que usando essa dica facilita o entendimento, né? Se a veia está chegando, se a artéria está saindo, né? E aí isso já mata você lembrar, né, de quais vasos eu vou estar falando, né? Do lado direito tem um entrando e um saindo, do lado esquerdo tem um entrando e um saindo, beleza? Mas a gente vai voltar a comentar disso já já. Mas a gente já explicou aqui quais são as cavidades, né, do coração, quais são os principais vasos sanguíneos que entram e saem, mas a gente não tem que entender também como que acontece o movimento do coração, né? Porque para o sangue poder circular dentro do coração, precisa que o coração se movimente, que ele bata, né? Agora, o que faz o coração bater, né? A gente sabe que é um movimento involuntário, né? A gente não coordena, a gente não decide quantas vezes o coração vai bater ou se ele vai bater ou não, né? Então, essa coordenação e esse batimento cardíaco, ele é realizado por células especiais que a gente tem no tecido cardíaco, tá? Que a gente vai comentar na sequência. Mas antes de falar o nome dessas células, a gente tem 2 movimentos opostos no coração, né? Que é o movimento de contração, que a gente chama de sístole, tá? E o movimento de relaxamento, que a gente chama de diástole. Então eu tenho a sístole, que é a contração do coração, e eu tenho a diástole, que é o relaxamento. Então quando o coração está contraindo, eu falo que ele está em sístole, quando ele está relaxando, eu falo que ele está em diástole. Tá? Então esses são os 2 movimentos opostos. Quem controla esse movimento de contração e esse movimento de relaxamento? Se vocês repararem aqui na imagem, né, eu tenho 2 nódulos que a gente chama, né? Eu tenho esse primeiro aqui que é o nódulo sinoatrial, mais em cima, e um pouco mais abaixo eu tenho o nódulo atrioventricular. E aí ele tem o que ele chamou aqui de feixe de His, né? O que são essas estruturas, né? Essas estruturas, elas acumulam essas células especiais que eu comentei com vocês, que são células capazes de gerar impulsos elétricos, tá? Assim como a gente tem os neurônios no sistema nervoso, né, no cérebro, etc., que tem essa responsabilidade de impulsionar, de levar, né, transportar os impulsos elétricos, gerar impulsos elétricos, eu também tenho células no tecido cardíaco que fazem isso, né? Quando essas células são liberadas, elas emitem esse impulso elétrico, e esse impulso elétrico faz com que a parede, o tecido muscular do coração, ele contraia. Como se ele levasse um microchoque, né? Então ele leva um choquinho, isso faz a parede do vaso do coração contrair, né? Então quando ele leva o choquinho, ele contrai, quando ele não leva, ele relaxa. Então esse processo de repetição, de contração e relaxamento, vem a partir da emissão desses impulsos elétricos por essas células, né? Então, no nódulo sinoatrial, eu tenho a produção desses impulsos elétricos que vão estimular a contração, ou seja, a sístole aqui dos átrios, né? E também vão estimular a ativação do nódulo atrioventricular. Esse nódulo atrioventricular, além de realizar a sístole, a contração lá dos ventrículos, ele vai gerar o quê? Um equilíbrio, uma sintonia entre a contração dos átrios e a contração dos ventrículos. Se vocês pararem para reparar, o coração ele não bate num tempo único, né? Ele não é, a batida do coração não é pá, pá, pá. Ela não bate assim, né? O coração bate como? Pá, 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 ou tudum, 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 tudum. Por que tem esse som, né? Porque eu tenho batidas opostas ocorrendo, ou seja, enquanto uma parte do coração contrai, a outra relaxa, e depois esse processo se inverte, né? Então por isso que eu ouço 2 sons, né? Porque eu tenho lá um contraindo, então é o tum, e depois contrai o outro, que é o dum, né? Então fica tudum, tudum, tudum. Depois da sonoplastia maravilhosa. Mas então essa batida ela acontece em 2 tempos, tá? Esses 2 tempos são justamente por causa dessa diferença entre a contração dos nódulos sinoatrial e atrioventricular e a contração, né, do átrio e dos ventrículos, tá? Então esses movimentos opostos complementam o batimento cardíaco, tá? A frequência cardíaca normal de um indivíduo adulto, né, fica aí entre 70 a 80 batimentos por minuto, tá? Claro, várias coisas vão influenciar nisso, né? Se a pessoa está andando, se a pessoa está praticando atividade física, se ela está agitada, isso tudo altera a frequência cardíaca, né? Altera essa quantidade de batimentos. Então, por exemplo, eu estou lá quietinho, deitado na minha cama, então normalmente a minha frequência cardíaca vai ficar dentro dessa faixa, tá? Nesse próximo slide eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona
esse movimento tanto da sístole e da diástole como da ação do nódulo sinoatrial, né? Então nessa primeira imagem a gente consegue reparar o que? No primeiro momento eu tenho sangue nas cavidades superiores, ou seja, quando o sangue está nas cavidades superiores eu tenho essas cavidades relaxadas, né? Porque elas enchem de sangue, então as cavidades superiores estão em diástole e as cavidades inferiores estão em sístole, porque elas estão expulsando o sangue lá do coração para que ele seja enviado para o restante do organismo, né? No segundo momento, eu tenho a passagem do sangue dos átrios, né, na cavidade superior para a cavidade inferior, que são os ventrículos. Então, o que acontece? Eu tenho a sístole dos átrios, porque eles vão contrair e vão ejetar, expulsar esse sangue em direção aos ventrículos, e os ventrículos entram em diástole para poder receber esse sangue, né? E aí depois o processo se repete, sístole de átrios, diástole de ventrículos, depois diástole de átrios, sístole de ventrículos. Isso fica se repetindo, tá? A gente chama isso de ciclo cardíaco, né? Que é esse processo de repetição da passagem do sangue ao longo do coração. Pode parecer que esse é um processo lento, né? Mas esse ciclo todo, né? Desde a entrada do sangue no coração, a passagem de uma cavidade para outra, até a saída do sangue do coração, leva menos de um segundo, tá? 0,7 segundos mais ou menos, né? Então é um processo bem rápido, tá? Tem até um cálculo que dá para fazer que a gente chama de débito cardíaco, né? Que seria a quantidade de sangue que um indivíduo consegue bombear por minuto, né? Então, se eu considerar que a cada entrada de sangue no coração eu tenho cerca de 70 ml de sangue, né? Claro, isso vai variar dependendo do tamanho da pessoa, do coração da pessoa, mas em média aí 70 ml, e eu tenho aí cerca de um segundo para esse processo acontecer, né? É só multiplicar aí 60, né? Que seria o número de vezes que esse processo ocorreria, né? Vezes 70 ml, né? Então daria um número aí grande de sangue que circularia no coração a cada minuto, né? Uma quantidade boa de litros de sangue circulando por minuto. Nessa segunda imagem eu já tenho a ação lá dos nódulos, né? No nódulo sinoatrial mais especificamente. Então olha como é que ele gera o impulso nervoso, né? O nódulo está gerando esse impulso é transferido lá para o nódulo sinoatrial, que é essa segunda bolinha da imagem, e depois esse impulso é distribuído para as paredes do coração através do feixe de His, né? E aí isso faz com que eu tenha as contrações e os relaxamentos das câmaras cardíacas, né? Reparem como primeiro contrai a parte superior, depois a inferior e vice-versa, né? Inclusive com a saída do sangue lá através da artéria, né? E ela até aumenta de espessura quando esse sangue sai, né? Essa animação é muito legal, tá? É bem interessante. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí ou se está dando uma travadinha. Mas se estiver dando para ver, dá para observar bem aí como é que esse processo acontece, tá? Um ponto interessante é que a gente tem essa sincronia, né? E se vocês repararem, eu tenho aqui entre uma cavidade e outra, né? Essas divisões, né? Essas divisões entre os átrios e os ventrículos, né, são o que a gente chama de válvulas, né, ou valvas. A gente tem a bicúspide e a tricúspide, tá? A bicúspide que também é chamada de mitral, né, e a tricúspide fica do lado oposto, né? Então mitral lado esquerdo, tricúspide lado direito. E para que servem essas válvulas, né? Elas vão impedir o refluxo do sangue, ou seja, vão impedir que o sangue que desceu em direção ao ventrículo retorne para o átrio, né? Porque justamente quando esse ventrículo ele for contraído, ele sofrer sístole, ele vai empurrar esse sangue com pressão em direção às artérias, né? Então eu preciso impedir que esse sangue acabe retornando para a cavidade de cima, né? Então essas válvulas têm esse papel de impedir esse refluxo, tá? Eu posso ter defeitos congênitos que vão dificultar ou vão gerar um mau funcionamento dessas válvulas, né? E aí eu vou acabar tendo um refluxo do sangue, né? Isso vai gerar um débito cardíaco, né? Porque não vai circular tanto sangue como deveria no coração, né? E isso gera um ruído também que pode ser auscultado, né? Quando o médico vai ouvir o barulho do coração e forma esse ruído, por isso que essa condição é chamada popularmente, né, de sopro no coração, né? Sopro, não sei se já ouviram falar nisso, provavelmente sim. Então esse sopro no coração, sopro cardíaco, ele é gerado justamente por esse refluxo sanguíneo que vai ocorrer lá dentro da parede do coração, tá? Então é dessa forma que funciona aí essa circulação. Um outro ponto interessante é em relação à pressão arterial, né?
Então existem valores que obedecem a uma unidade de medida normais para a força com que o sangue vai ser bombeado durante os movimentos cardíacos, né? Então, quando o meu coração está em sístole, que o sangue está sendo bombeado, essa pressão fica na casa dos 120 milímetros de mercúrio, tá? E durante a diástole, ela fica em cerca de 80 milímetros de mercúrio. É daí que vem o tal dos valores que, quando a gente mede nossa pressão, marcam lá, né? O tal do 12 por 8, ou 11 por 7, 12 por 9, e aí vai variar, né, de cada indivíduo. Se a pressão está alta, vai dar lá 14, 15 por 10. Por que isso acontece, né? Essa medição da pressão arterial, ela se dá como, tá? Então vou explicar aqui como é usado o aparelho manual, tá? Hoje em dia a gente tem os medidores de pressão digitais, né, que aferem, né, de maneira um pouco diferente, mas usam o mesmo princípio, tá? Então como é que funciona o aparelho para tirar pressão, né? Eu tenho lá as artérias que correm no nosso braço, né? E aí acontece o que? Você bota aquela bolsinha com velcro, né, em torno lá do braço, certo? Ali na altura, acima do cotovelo, né? Não sei se vocês já mediram pressão com esse aparelhinho antigo, né? E aí junto com aquela bolsinha você tem lá um manômetro, que a gente chama, né, que é aquela, tipo um reloginho, né, que tem a marcação lá das unidades da pressão, né? E aí tem aquela bombinha. A bombinha, o médico ou a pessoa que está aferindo lá a pressão vai apertar e essa bolsa ela vai começar a inflar, né? Quando essa bolsa vai inflando, quando ele observar lá no manômetro que essa bolsa atingiu mais de 120, o que vai acontecer? Isso vai interromper o fluxo sanguíneo para o braço, porque isso vai começar a espremer a veia, né? A artéria. Vai começar a espremer a artéria até o momento em que vai cortar a circulação, ou seja, vai parar de passar sangue através daquela artéria. O fluxo sanguíneo vai ser interrompido por uns momentos, né? E aí vai acontecer o que? Ele vai começar, com a ajuda do estetoscópio, ele vai colocar o estetoscópio ali no seu braço, e ele vai começar a observar o que? Ele vai começar a observar que ele vai reduzindo a pressão, e ele vai ouvindo até o momento em que essa redução vai fazer com que ele passe a escutar o som da passagem do sangue. Ou seja, a partir do momento que ele ouvir o som do sangue passando, ele vai marcar esse valor, e esse valor vai ser a pressão alta, né, que a gente chama, que é o maior valor. Então, por exemplo, se eu apertei o meu aparelho de pressão lá até 180, e aí eu larguei e ele começa a desinflar. E aí chega em 150, eu começo a ouvir lá no estetoscópio o barulho do sangue circulando. Isso indica para mim que a pressão dele alta está em 15, né? Que é o momento que eu comecei a ouvir, né, esse barulho do sangue circular. Então eu vou marcar esse valor. Aí beleza, continuo esvaziando lá a bolsa de ar, né? Vai esvaziando. E aí quando eu paro de ouvir o barulho, significa que o sangue ele está circulando também durante a diástole, né? Que é o momento de contração de relaxamento, do coração, né? Então, quando eu paro de ouvir o som, eu encontrei esse equilíbrio entre a sístole e a diástole. Isso mostra para mim que esse é o ponto da pressão baixa, né? Então, quando eu começo a ouvir o som, eu marco a alta. Quando eu paro de ouvir o som, eu marco a baixa, né? Então, eu tenho esses dois valores. Não pode nem estar muito alto, nenhum dos dois, né? Nem estarem muito baixos, nem muito perto, nem muito distante também um do outro, tá? Todas essas situações podem ser problemáticas em termos de pressão arterial, né? Mas aí a gente entra em outras questões, né? O que leva ao aumento da pressão arterial, né? Hábitos de vida, má alimentação, sedentarismo, etc. Tudo isso pode levar, né, a um maior risco de ter uma pressão arterial elevada, tá? Então, alguns fatores genéticos também influenciam, né? Geralmente, se eu tenho um histórico familiar, isso aumenta a chance de eu desenvolver esse tipo de problema, né? Mas continuando falando aí do coração, depois dessa parte aí da pressão arterial, né? Então eu tenho sangue circulando através do corpo, né? Como a gente comentou, eu tenho lá o sangue passando pelo coração. A gente diz que a nossa circulação ela é dupla, né? Por quê? Porque o sangue, para dar uma volta completa, vamos dizer assim, né? Ele passa 2 vezes pelo coração, tá? Mas para facilitar esse entendimento da circulação, a gente divide ela em 2 partes, tá? A gente chama uma parte, né, de grande circulação
e outra parte de pequena circulação. Qual vai ser a diferença? Essas circulações podem ser chamadas também de sistêmica, né, a grande, e pulmonar, a pequena. Qual vai ser a diferença? A grande circulação ela trata, né, do caminho do sangue do coração em direção ao corpo até ele retornar para o coração, e a pequena circulação trata do caminho que o sangue percorre do coração em direção aos pulmões até retornar para o coração, tá? Então aqui no slide eu fiz esse caminho para vocês, né? Então na grande circulação o sangue está lá no ventrículo esquerdo, vai ser bombeado em direção à artéria aorta, vai lá em direção aos tecidos do organismo, passa pelas veias cavas e retorna ao coração pelo átrio direito. Na pequena circulação tem lá, ventrículo direito, saindo do coração através da artéria pulmonar, chegando até os pulmões, saindo dos pulmões e indo em direção ao coração pelas veias pulmonares, chegando lá no átrio direito, tá? Então essa é a pequena e a grande circulação, beleza? Aqui nessa imagem isso mostra exatamente isso acontecendo, tá? Então tem aqui, ó, sangue, acompanha a seta comigo, né? Sangue saindo do ventrículo esquerdo, indo em direção à artéria aorta, chegando até os tecidos, retornando para o coração através das veias cavas pelo átrio direito. Isso é a grande circulação. Pequena circulação, sangue saindo do coração pelo ventrículo direito, indo em direção ao pulmão através da artéria pulmonar, chegando lá no pulmão, realizando lá as trocas gasosas, retornando para o coração através das veias pulmonares e entrando pelo átrio esquerdo, tá? Então essa é a divisão da pequena e da grande circulação. Essa diferença de coloração aí, gente, é meramente ilustrativa, tá? Normalmente, para facilitar a visualização, a gente representa o sangue que a gente chama de venoso, né? Que é esse sangue que está circulando do lado direito do coração, portanto é um sangue rico em gás carbônico, né? De azul. E o vermelho é o sangue rico em oxigênio, né? Que circula lá do lado esquerdo do coração, tá? Então só para a gente visualizar melhor, né? Mas se vocês repararem aquilo que a gente falou, né? Os vasos sempre se ramificam em capilares e eu sempre vou ter essa troca, né, de substâncias acontecendo, de gases acontecendo, seja lá no corpo, seja nos pulmões, né? Isso vai influenciar em que lado esse sangue vai estar circulando do coração, beleza? Tudo bem até aqui, gente? Com a questão dos vasos sanguíneos e do coração? Se tiver alguma dúvida, interrompe aí, tá? Ou manda no chat, qualquer coisa, sem problema. Que a gente vai reforçando, beleza? Agora vamos falar um pouquinho do sangue, né? Então a gente já falou dos vasos sanguíneos, do coração. E o terceiro participante, né, não menos importante aí do processo de circulação sanguínea é o sangue, né? Então o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo, tá? A gente ainda vai falar sobre isso quando falar de histologia, né? Mas ele é um tipo de tecido líquido, né? Então ele vai fluir, ele vai circular, né, através lá dos vasos sanguíneos, tá? Aquilo como eu falei para vocês, essa nomenclatura que a gente dá de venoso e arterial tem relação com o transporte de gás carbônico e de oxigênio, né? Então o sangue venoso é pobre em O2, rico em CO2, e o sangue arterial é rico em O2 e pobre em CO2, tá? Então vamos falar do que compõe o sangue, né? Primeiro, a gente tem o sangue dividido em duas grandes partes, né? Que a gente chama de elementos figurados, que é a parte sólida, né? Que são as células sanguíneas, né? Que são lá as hemácias, né? Chamadas também de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, né? Então esses são o tal dos elementos figurados do sangue. E a gente tem também o plasma sanguíneo, né? Que basicamente é a parte líquida do sangue, né? Ele vai ser formado aí por água, proteínas, sais minerais. Aparentemente, apesar de quando a gente olha o sangue, né, ele parecer uma coisa única, né, é uma mistura com uma única fase, né, uma solução com uma única fase. Se a gente coloca numa centrífuga, né, que é aquele aparelhinho que fica rodando, igual a gente tem um módulo lá de centrifugar na máquina de lavar, né, esses aparelhinhos eles fazem o mesmo procedimento. Pela velocidade você vai ter a diferença de densidade agindo, né? E os elementos figurados eles vão para o fundo de um tubo de ensaio, por exemplo, tá? Então esses elementos eles vão se depositar no fundo do tubo e na parte superior vai ficar o plasma sanguíneo, né? O plasma tem uma coloração amarelada, né? Ele é composto em maior parte por água, né? Mais de 90% água.
Os elementos figurados têm essa coloração vermelha, né? Porque possuem lá as plaquetas, né? As plaquetas não, desculpa. As hemácias, que são as responsáveis pela coloração do sangue, né? Que dão essa cor avermelhada para o sangue, né? Então eu consigo dividir nesses dois grupos, tá? A gente já tinha discutido a aula passada no sistema respiratório, né? Alguns detalhes, por exemplo, do transporte dos gases através do sangue, né? Como é que o oxigênio é transportado, como é que o gás carbônico é transportado, e a gente viu que tinha influência do local, né? Uma parte do gás carbônico, por exemplo, é transportada no plasma, outra parte nas células, então dá para entender como é que os assuntos se associam, né? Mas quais são as funções, então, que o sangue tem no nosso organismo, né? Primeiro, reparação dos tecidos lesados, né? Ou seja, eu vou ter células no sangue, que são as plaquetas que vão restaurar a estrutura lá dos vasos sanguíneos. Resposta imunológica, defesa do organismo, né? Vão possuir células, né, que vão ajudar a proteger o corpo, a combater invasores, né, como patógenos, vírus, bactérias, etc., né, que adentrem o organismo. Vão ajudar na regulação do pH, isso é importantíssimo, tá, gente? A gente falou disso na aula passada também. O pH sanguíneo influencia totalmente na respiração, né? A gente viu que se a gente tem um pH sanguíneo mais ácido, né, isso vai fazer com que eu tenha um aumento do ritmo respiratório, porque isso significa que eu estou com excesso de gás carbônico no sangue, né? Então, o sangue ele ajuda nesse controle da acidez, né, do organismo e dos tecidos de forma geral, tá? Realizar o controle da temperatura do corpo, a gente já falou isso no início da aula, né? E transportar substâncias, né? Oxigênio, gás carbônico, hormônios, produtos do metabolismo. Também já tínhamos falado sobre isso, né? Mas vamos comentar aqui o papel de cada uma dessas células sanguíneas, né? Então, primeiro vamos começar falando sobre as hemácias, tá? As hemácias, então, elas têm um tipo de proteína que a gente chama de hemoglobina. Na verdade, são dois tipos principais, né? A gente tem a hemoglobina e a mioglobina, tá? Qual é o papel dessas proteínas? Elas vão ser responsáveis por transportar o oxigênio, tá? Então, quando a gente estudou também a aula passada do sistema respiratório, a gente viu que o oxigênio que vinha lá do pulmão, ele se ligava à hemoglobina para poder ser transportado na corrente sanguínea, né? Além desse transporte do oxigênio, essa hemoglobina ela também vai ter uma responsabilidade em relação à coloração do sangue, né? Então, a cor vermelha do sangue tem relação à quantidade de hemácias que eu vou ter no meu organismo, né? Então, quanto mais hemácias, mais vermelho, mais forte vai ser a coloração. Quanto menos hemácias, mais claro vai ser esse sangue, né? Então, tem relação direta com isso. Essas hemácias, elas têm um formato meio achatado, um formato de disco, vamos dizer assim, né? Já viram aqueles discos de hóquei, né? Aquele hóquei de gelo, né? São aquela bolachinha preta, né? A hemácia é mais ou menos parecida com aquilo, né? Um pouco mais arredondada. E elas não têm núcleo, tá? No nosso caso que a gente está falando, né? A gente está falando de seres humanos. Então, por elas não terem núcleo, elas vão ter um tempo de vida reduzido, né? Comprometido. Então, as células, nesse caso as hemácias, elas não duram muito tempo, né? Chegando aí no máximo a mais ou menos 4 meses, né? Que seriam 120 dias. Depois desse período, elas são degradadas, né? Principalmente no fígado. O fígado vai destruir essas hemácias velhas, né? E também a gente tem um órgão chamado baço, né? Que faz parte do sistema linfático, que também ajuda a destruir essas hemácias velhas, né? Mas se elas só duram isso, como é que eu não vou perdendo hemácias, né? Porque eu tenho a produção de novas, né? Essa produção vem a partir do que a gente chama de medula óssea, né? Você tem alguns ossos no organismo, alguns ossos no corpo, né? Que tem essa capacidade de produção de células sanguíneas, né? Então a gente chama essa parte do osso de medula óssea vermelha, né? Justamente porque ele vai produzir novas hemácias, né? Inclusive existe um tipo de câncer, né, relacionado a essa medula óssea, né? Que é o que a gente chama de leucemia, né? A leucemia é um câncer na medula óssea e vai comprometer, por exemplo, a produção normal, né, dessas células sanguíneas. Então isso vai levar aí a uma deficiência e vai acarretar uma série de problemas de saúde, né? Mas então a hemácia ela tem esse papel e ela é produzida nesses locais que a gente comentou, tá? Ainda sobre as hemácias, né? O que acontece quando eu tenho uma redução da concentração dessas hemácias no sangue, né? Eu falei que geraria uma série de problemas de saúde e um desses problemas é aquele que a gente chama de anemia, né? Que é bem famoso, a gente ouve falar bastante por aí, né? Muitas pessoas têm, inclusive. O que é a anemia, né? A anemia é uma taxa reduzida ou menor do que o normal
de hemácias no sangue, né? Isso pode acontecer por quê? Pode ter várias causas, tá? Pode ser uma causa genética, que a gente chama de anemia falciforme, né? Que vai ter relação com a mutação da estrutura da hemácia. Pode ser uma anemia adquirida, né? Por exemplo, pela falta de ferro na alimentação. O ferro é um sal mineral que ajuda na composição, na formação das hemácias, né? Então, se eu tenho uma dieta muito pobre em ferro, né, eu posso ter problemas para a produção de novas hemácias, então eu vou começar a ter uma perda na quantidade total, né? E essa redução vai acarretar a anemia, né? O ferro ele é encontrado em diversos tipos de alimento, né? A gente está acostumado a ouvir falar bastante das leguminosas como feijão, né? Grão de bico, etc., lentilha. Mas a gente tem vegetais também com grande concentração de ferro, né? Como é o caso dos vegetais de folha escura, principalmente, né? A couve, o espinafre, o brócolis tem uma concentração interessante de ferro também, tá? Mas que tipo de sintoma a anemia vai causar, tá? Os principais, podem ter outros, tá? São cansaço, falta de ar, dor de cabeça, tontura. Por que isso acontece, né? Porque se eu tenho menos hemácia circulando no organismo, isso vai fazer com que eu tenha menos oxigênio sendo transportado, né? Porque quem transporta ele é a hemoglobina lá através das hemácias. Se eu tenho menos oxigênio sendo transportado, vai estar chegando menos oxigênio nos tecidos, né? Se chega menos oxigênio nos tecidos, isso leva a uma menor produção de energia pelas células, né? E isso vai tornar o organismo menos eficiente, né? Então eu vou me sentir mais cansado, vai me gerar uma falta de ar, eu posso ter dor de cabeça, etc. Tá? Então os sintomas vêm daí. Inclusive isso pode gerar também uma cor de pele mais amarelada, né? Porque eu vou ter uma menor quantidade de hemácias, então eu vou ter uma alteração na coloração do sangue, né? Ele vai ficar mais claro e isso impacta, né, no tom de pele, fazendo com que ele tenha essa cor mais amarelada, né? Então isso também pode ser um sintoma importante da anemia, tá? Segundo tipo aí de célula sanguínea, que são os leucócitos, tá? Cuidado para não confundir a palavra leucócito com a palavra linfócito, tá? O linfócito, ele é um tipo de leucócito, tá? O leucócito é, quando a gente fala de forma geral, de todos os glóbulos brancos, tá? O linfócito não, ele é um tipo específico de glóbulo branco. Qual vai ser o papel, então, dos leucócitos? Vai ser defender o organismo, né, contra patógenos, né, contra invasores, contra micro-organismos. Então, são as células de defesa do nosso corpo, né? Onde é que eles vão ser produzidos? Também na medula óssea, né, de alguns ossos, e também são sintetizados, são produzidos lá nos tecidos linfáticos, né? Esse sistema linfático que a gente vai comentar já já. Então, eu produzo leucócitos tanto na medula óssea como através de órgãos linfáticos, tá? Eu tenho vários tipos diferentes de leucócitos, de glóbulos brancos, eu não tenho um tipo só, tá? Cada um deles vai desempenhar um papel diferente nessa defesa, né? Vai agir de uma maneira diferente. Eu citei o exemplo aí de alguns, como é o caso dos macrófagos, né? Que eles englobam, né? Engolem, entre aspas, partículas invasoras através de um processo que a gente chama de fagocitose, tá? A gente ainda vai trabalhar o que é a fagocitose aqui quando a gente tiver as nossas aulas de biologia celular, tá? Mas a fagocitose basicamente é essa célula criando prolongamentos no citoplasma, né? E englobando aquela partícula que vai ser digerida no interior daquela célula, tá? Então eu montei uma listinha aqui com os principais tipos de glóbulos brancos. Vocês podem ver que são vários, né? São muitos, cada um deles com uma função diferente, né? Mas o que a gente mais vê aparecer nas provas, né, são aqui, primeiro, né, esses três primeiros dos fagócitos, né, a gente chama de basófilo, eosinófilo e neutrófilo. E tem um macrófago também aqui embaixo, que eu comentei agora há pouco, né, e os linfócitos, né, os linfócitos têm bastante destaque quando a gente fala dessa temática, porque são eles que vão ser responsáveis pela produção lá dos anticorpos, né. E os anticorpos são essenciais lá para o combate às doenças, né? Então a gente ouve falar bastante nos linfócitos e por esse motivo também eles aparecem com mais frequência nas questões de vestibular, né? Então vamos dar uma passada geral aqui pela característica de cada um, né? Então tem aqui primeiro, né? Os basófilos, eles liberam a histamina e a heparina, que são substâncias que são liberadas em infecções, em processos de reação alérgica, por exemplo. Eu tenho os eosinófilos, que também tem essa produção de histamina, fazendo esse papel semelhante aí, por exemplo, no combate a invasores e desencadeando processos alérgicos. Os neutrófilos, assim como os macrófagos, vão fagocitar, vão engolir, vão destruir partículas invasoras.
Os mastócitos liberam essa histamina quando tem uma lesão no tecido, né? E quando você corta lá, por exemplo, a mão, né? Você vai ter o sangue enviando esse tipo de glóbulo branco para aquela área, para evitar que aquela área seja um ponto de entrada de micro-organismos, né? Então, por exemplo, quando você faz um machucado que a gente diz que ele infeccionou, né? Que cria aquela vermelhidão em volta, ou às vezes até dependendo do corte, um pus, né? Aquela coisinha branca. Isso tudo tem a ver com uma reação de defesa do organismo para evitar que bactérias ou outras impurezas e patógenos que estejam presentes ali naquela lesão entrem na corrente sanguínea, né? Então aquilo ali funciona como uma defesa e é feito por esse tipo de célula branca, né? Os macrófagos a gente já comentou, e a gente tem aqui também as células dendríticas, né? Que tem antígenos a linfócitos T, que a gente vai explicar o que são aqui, né? Então, os grupos de linfócitos, né? A gente tem o linfócito B, o T, o que a gente chama de plasmócito, e as células natural killer, né? Então, primeiro, o linfócito B, ele vai ser o responsável por produzir os anticorpos, tá? Então, quando eu falo de produção de anticorpo, seja qual for, né, para qual doença for, ele vai ser produzido pelos linfócitos B, tá? Esses linfócitos B, eles vão produzir esses anticorpos e vão se modificar, eles vão se transformar num outro tipo de estrutura que a gente chama de plasmócito, tá? Esse plasmócito, sim, vai secretar, vai liberar esses anticorpos que foram produzidos. O linfócito T, ele pode ser de dois tipos diferentes, que a gente chama de CD4 e CD8, né? O CD4, ele vai ser o responsável por iniciar uma resposta imunológica, ou seja, ele vai dar o sinal de alerta. Então, por exemplo, entrou um vírus lá no seu corpo, vão ser os linfócitos CD4 que vão alertar o sistema imune que existem invasores. Então, eles são os seguranças, né? Vão avisar lá que tem alguma coisa errada. A partir daí, você vai ter todo o desencadeamento das reações, da utilização dessas outras células que a gente já comentou aqui, né? Mas quem dá o alerta são eles, tá? Então, são os linfócitos T CD4. Os linfócitos T CD8, eles são a tropa de elite, vamos dizer assim, né? São lá o BOP, a core dos glóbulos brancos. Eles vão ser os responsáveis por chegar lá e matar as células infectadas por vírus. Eles vão agir diretamente sobre essas células, né? Então, eles são um grupo de elite lá dos glóbulos brancos que vão atacar diretamente essas células invasoras. Lembrando que os anticorpos, eles também atuam inativando esses antígenos, né? Só que é um processo de ação um pouco diferente, que a gente vai explicar já já. Essas células essas células killer, né, que são os linfócitos CD8, eles atacam diretamente o antígeno, né, não funcionando como esse mecanismo que o anticorpo usa. E a gente tem por último aqui as células natural killer, né, que também, parecidas com os linfócitos T CD8, realizam essa destruição dessas células infectadas, né? Mas vamos entender como é que funciona essa defesa do organismo em relação ao que eu acabei de comentar sobre essa questão do antígeno e do anticorpo, né? Então a gente chama de antígeno qualquer substância, qualquer molécula, qualquer partícula estranha ao organismo, né? Que adentre ele, que entre nele, né? E isso vai gerar uma resposta imunológica contra ele, né? Então, se invadiu o corpo e gerou uma resposta imunológica, eu estou falando de um antígeno, tá? Então, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um protozoário, uma toxina qualquer, tudo isso pode ser considerado um antígeno quando ele entra em contato com o nosso organismo, tá? Aí eu tenho os anticorpos, que a gente também pode chamar de imunoglobulinas, tá? Pode aparecer com esse nome para vocês. Então, esses anticorpos ou essas imunoglobulinas, elas vão ser produzidas por aquelas células que a gente já comentou aqui, né? Os linfócitos B, etc., para combater diretamente aquele antígeno, tá? Então, essa questão do antígeno no anticorpo, eles funcionam no esquema que a gente chama de chave fechadura. O que é isso? É específico, ou seja, você não consegue abrir várias portas com a mesma chave, né, normalmente. Por quê? Porque a chave ela é feita especificamente para o desenho daquela fechadura. Aqui é a mesma coisa. Os anticorpos eles são feitos especificamente para o desenho daquele antígeno. Então, o anticorpo que você produziu para combater um vírus da gripe não vai funcionar para combater o vírus do sarampo ou da febre amarela, por exemplo, né? Então, cada anticorpo vai ser produzido especificamente para um antígeno, né? Que é o que eu estou mostrando aqui na imagem, né? Então, você tem esse anticorpo tendo, né, um formato aí de Y, né? Sendo uma molécula proteica, é uma proteína, né?
E aí ela vai se encaixar lá no anticorpo, né? No anticorpo não, desculpa, no antígeno. Então, por exemplo, olha o desenho aqui, eu tenho um anticorpo, e aí eu tenho um desenho específico que vai fazer com que esse antígeno se encaixe. Se fosse um outro antígeno, né, o roxo, o azul, o vermelho, o verde, ele não se encaixaria nesse anticorpo, portanto ele não seria eficiente, né? Por isso que eu não consigo tratar não, né, mas eu consigo combater qualquer doença com qualquer anticorpo. Esse encontro ele tem que ser específico, tá? Então essa produção dos anticorpos acontece aí através dos linfócitos B e dos plasmócitos, tá? Então eu tenho barreiras no organismo para gerar uma resposta de combate, né, a esses invasores, né? Então eu tenho o que a gente chama de imunidade inata, né, que é uma imunidade que a gente tem naturalmente no organismo. A gente chama isso de resposta inespecífica, né? Não é especificamente criada para combater um vírus ou uma bactéria tal, tá? Então ela é generalista, vamos dizer assim, né? Então na primeira linha de combate a gente tem o que a gente chama de barreiras naturais, né? Que vão tentar evitar que essa partícula, que essa molécula adentre o corpo. Então a gente tem a pele e as mucosas contendo essas barreiras naturais, secreções que o corpo produz, a própria flora natural do intestino, por exemplo, né? Os movimentos do peristaltismo, né, que são aqueles movimentos dos órgãos internos, tudo isso são formas naturais de tentar evitar essa entrada de partículas de antígenos no corpo, né? Aí a segunda linha de combate já é o que a gente chama de inflamação, né, que é uma inflamação que vai ser gerada no corpo. Então quando você está com alguma parte do corpo inflamada, isso significa que o seu corpo está agindo para tentar combater uma infecção, né? Então aquele antígeno já entrou no seu corpo e o seu corpo está criando uma forma de se defender contra ele, né? A gente tem aí, que é uma forma automática, tá? Que é uma resposta programada, vamos dizer assim, né? Então eu tenho lá células fagocitárias, como os macrófagos que a gente já falou aqui, né? Algumas substâncias antimicrobianas que são produzidas, altas temperaturas, né? Que é a febre, né? A febre nada mais é do que uma reação a uma infecção, né, do organismo. Também é uma resposta aí automática, programada do corpo. Então todas essas são respostas inespecíficas, né? Vem da nossa imunidade inata. E aí a gente tem as imunidades adquiridas, né? Que são criadas especificamente para combater aquele antígeno, aquela doença, aquela infecção, né? Que são os anticorpos, né? Que são produzidos aí especificamente para cada antígeno, né? E a resposta imunicelular, né? Que é aquela que a gente comentou dos leucócitos que vão lá e matam diretamente aquelas células invasoras, né? Então aí eu já tenho uma imunidade específica, né? Uma resposta específica, uma imunidade que eu adquiro a partir do desenvolvimento lá da contaminação, da infecção, né? Então é a primeira, a segunda e a terceira linha de combate nessa ordem, tá? Então repara como o nosso corpo ele tem vários mecanismos, né, para tentar evitar essas infecções, né? Esse gráfico ele mostra como é que funciona a tal da memória imunológica, ou seja, o nosso corpo ele tem a capacidade de guardar informações sobre antígenos que a gente já teve contato. E essas informações guardadas podem ajudar o nosso corpo a criar uma proteção, uma resposta mais rápida, né? Caso a gente volte a ter contato com aquele mesmo antígeno, né? Claro que isso dura um certo período de tempo, pode durar mais, pode durar menos, dependendo do tipo de antígeno, existem várias variáveis, né? Mas existe essa retenção de informações, né? Essa memória guardada e, portanto, a gente chama de memória imunológica, né? Então esse gráfico mostra pra gente como é que isso acontece, né? Então aqui eu tenho no eixo vertical a quantidade de anticorpos, eixo horizontal o tempo em número de dias, né? E aí, por exemplo, eu tenho lá a primeira infecção, o primeiro contato com o antígeno. Seu corpo vai produzir anticorpos, é o que a gente vai chamar de resposta primária, né? Então vai aumentar a concentração de anticorpos no corpo. Passou um tempo dessa infecção, esses anticorpos tendem a cair, a concentração no organismo, né? Mas e se depois de um tempo você tem um segundo contato com essa infecção, o que vai acontecer? O seu corpo ele já vai lembrar, entre aspas, da estrutura daquele antígeno. Então ele vai ter uma velocidade muito maior de produção de anticorpos para o combate dele. Então olha como é que a curva aumenta, né? E essa resposta secundária é muito alta, né? Então eu vou produzir uma quantidade muito grande de anticorpos nessa segunda infecção, né? Então vai ser mais rápida, mais intensa. Isso é a memória imunológica, né? E é utilizando esse princípio que as vacinas funcionam, né? Que a gente vai comentar aqui na sequência. As vacinas elas vão
fornecer ao corpo a identidade desse antígeno sem que você adquira a doença. Então, quando você toma lá a vacina para gripe, ou para Covid, ou para sarampo, seja qual for, você está expondo o seu corpo ao contato com aquela aparência do antígeno, mas ou de uma forma enfraquecida ou fragmentada, que não vai permitir que você adquira aquela doença, mas vai mostrar para o seu corpo qual é a cara daquele antígeno e a partir disso ele vai começar a ter uma produção de anticorpos. Aí o que vai acontecer? Se depois de algum tempo você tiver contato com aquele antígeno no mundo real, né, o seu corpo ele vai ter já aquele registro, né, aquela memória imunológica, aquela memória imunitária, e a sua produção de anticorpos vai ser muito mais alta, né? Isso vai fazer com que você ou não adquira aquela doença, ou se adquirir ela esteja, né, ou seja, muito mais suave, né, mais atenuada, menos grave por causa dessa memória imunológica, né? Que é o que a gente viu acontecendo, né? E os dados comprovam isso durante a pandemia da Covid, né? Pós-vacinação, você teve queda na taxa do número de casos, do número de mortes, no número de internações e por aí vai, né? Justamente por causa dessa ação da memória imunológica atuando, né, sobre essa questão do antígeno com os anticorpos, né? Então a vacina ela gera justamente isso que a gente estava discutindo agora, né? Os antígenos vão gerar resposta imunitária primária, eu vou ter a produção de anticorpos, quando eu tiver o contato posterior com a infecção, vou ter a resposta imune secundária, e isso vai fazer com que eu produza muito anticorpos e evite a contaminação, tá? Então as vacinas, né, são uma forma de prevenção das doenças, tá? Não é combate, não é tratamento, mas é prevenção. A partir do momento que eu tomo a vacina, eu estou me prevenindo com esse esquema que a gente explicou da produção de anticorpos, da resposta imune primária, de uma possível contaminação no futuro com aquela doença, né? E como os anticorpos são específicos, tem que ter uma vacina para cada doença, né? Uma vacina só não serviria para várias, né? Tem alguns casos que é uma vacina que você toma que abrange mais de uma doença, né? Mas é porque na composição dela ela vai ter o reconhecimento para vários antígenos diferentes, né? Mas cada vacina vai funcionar para um tipo diferente de antígeno, né? Por que tem algumas vacinas que você tem que tomar com mais frequência do que outras, né? Por exemplo, a Covid já teve algumas doses, a gripe é uma vacina anual, né? E existem outras que você toma com menos frequência, por exemplo, a febre amarela e o sarampo têm durações aí próximas a 10 anos, assim como o tétano, né? Cerca de 5 a 10 anos. O porquê dessas diferenças de intervalo de tempo, né? Porque cada, nesse caso, vírus ou bactérias, né, vai ter uma característica. Falando aí dos vírus da gripe, por exemplo, eles têm uma alta taxa de mutação, ou seja, eles se modificam com muita frequência. A aparência, a estrutura viral, ela muda muito rapidamente. Então, o que acontece? Quando você toma a vacina da gripe num ano, quando vai chegando lá, passou 6 meses, um ano, e quando vai chegando o próximo ano, né, o que está acontecendo? A circulação dos vírus da gripe, ela já é diferente da circulação daquele período em que você se vacinou. Porque o vírus foi se modificando, foi se mutando, a aparência dele mudou, e aí isso faz com que o seu corpo passe a não reconhecer mais aquele vírus a partir dos anticorpos que ele criou lá com o contato vacinal, né? Então o vírus ele vai se disfarçando, ele vai se mudando, e isso leva a um não reconhecimento, e a vacina perde eficiência, né? A gente observou isso também com a Covid, né? Começou a surgir lá as variantes, né? E aí foram testando se as vacinas já existentes mantinham uma boa taxa de eficiência contra essas novas variantes, né? Então a gripe acontece o quê? Os cientistas recolhem informações sobre os diferentes tipos, né, de vírus da gripe que estão circulando no ambiente. Esse processo começa há alguns meses, né, antes da produção das vacinas. Então, por exemplo, se a gente está vacinando agora em abril, maio, junho para a gripe, essa pesquisa começou lá no fim do ano, né, em novembro, dezembro. E aí eles fazem a vacina baseada nessas variantes, nessas subvariantes que estão circulando. E aí, para o ano seguinte, esse processo se repete, né, para que a vacina continue tendo uma eficiência boa, né? Então, por isso que essa vacina tem que ser renovada anualmente, tá? A gente tem um outro tipo de imunização também que a gente chama de soros, né? Esses soros, eles contêm anticorpos prontos, tá? Então, a gente fala que a vacina ela é um processo de imunização ativo, porque ela vai estimular o corpo a produzir os anticorpos, né?
por tudo que a gente já explicou. E o soro ele é um tipo de imunização passiva. Por quê? Porque ele não vai estimular seu corpo a nada. Ele simplesmente vai fornecer os anticorpos prontos. Então, por que o soro é interessante? Ele é interessante para situações em que seu corpo não teria tempo hábil suficiente para conseguir produzir esses anticorpos antes de você morrer. Então, por exemplo, quando você tem contato com uma substância, com uma toxina muito forte, né? Então, o seu corpo ele não conseguiria a tempo produzir anticorpos para combater aquela toxina. Então, você vai consumir os anticorpos já prontos, já produzidos contra aquela toxina específica. Como que eu produzo esses anticorpos? Normalmente são utilizados animais, tá? Esses animais vão produzir esses anticorpos, esse sangue desses animais é extraído, esses anticorpos são isolados e os soros são fabricados dessa forma, tá? Esse soro que a gente está comentando aqui é o soro antiofídico, tá? Não é o soro que você toma no hospital lá de hidratação, tá? São coisas diferentes. Então esse soro antiofídico ele não produz células de memória, ele não vai ter memória imunológica. Por quê? Porque não foi o meu corpo que produziu os anticorpos, ele simplesmente me deu esses anticorpos prontos. Então o meu corpo ele não tem as informações, ele não tem lá um manual de instruções de como produzir esses anticorpos, então portanto eu não vou ter memória. Então se eu fui picado por uma cobra hoje, eu vou lá e tomo um soro contra aquela toxina. Se eu for picado mês que vem pela mesma espécie de cobra, eu vou ter que tomar o soro de novo, porque o meu corpo ele não guardou as informações de combate àquela toxina, ele não guardou aqueles anticorpos, tá? Então o soro ele não vai gerar essa memória imunológica, portanto ele é uma imunização passiva, né? Então ele só é utilizado em situações de emergência. Como é que vai funcionar esse processo de produção do soro, né? São usados diferentes recursos, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês é um deles, com a ajuda dos cavalos, né? É injetado em cavalos os antígenos, né, de um veneno de uma cobra qualquer, por exemplo, sei lá, jararaca. Essa concentração de veneno que é injetada no cavalo, obviamente, é pequena, tá? O cavalo não vai morrer com essa injeção, mas vai ser suficiente para estimular o corpo dele a produzir anticorpos contra aquela toxina, tá? Então, o sangue do cavalo vai ter uma resposta ativa, né? Aquela toxina, aquele antígeno, vai produzir os anticorpos, né? E esses anticorpos vão estar lá presentes na parte líquida do sangue, né? Lá no plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo vai ser extraído do cavalo, esses anticorpos vão ser isolados, né? E vão formar, vão fazer parte da composição do soro que vai ser usado por uma pessoa, né? Quando ela for picada lá pela mesma jararaca, pela mesma espécie de cobra, tá? Então, por isso que é importante, por exemplo, quando a pessoa sofre algum tipo de acidente em relação a isso, ela ter lá uma foto, pelo menos, né? De qual foi o animal que ela foi picada, porque isso vai ajudar os médicos a definirem qual soro ela vai receber, né? Existem soros generalistas, vamos dizer assim, né? Mas eles são menos eficientes, então é bem importante você ter noção do que foi que te picou, né? Então, resumindo aquilo que a gente já falou agora, né, da imunização, né? Imunização ativa é quando eu gero uma resposta, eu tenho um estímulo do corpo a gerar essa resposta. Então, essa produção vem artificialmente através das vacinas e naturalmente através das infecções, né? Que é aquela história de criança, né? Deixa a criança se sujar, brincar para adquirir anticorpos, né? Isso ou seja, através das infecções que a pessoa vai adquirindo, ela vai criando anticorpos, o sistema imunológico dela vai produzindo anticorpos contra esses patógenos, né? E a imunização passiva é aquela que não vai me gerar produção de anticorpos, não vai me gerar a construção de uma defesa, né? Porque eu já recebo a defesa pronta. Que é o caso dos soros, que a gente acabou de explicar. É o caso também do leite materno, né? Que a gente chama de colostro, né? O bebê ele tem um sistema imunológico muito frágil, né? Então a amamentação, principalmente nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, ela é indispensável porque a mãe fornece através do leite vários anticorpos prontos, né? Que vão ajudar na proteção imune lá do bebê, né? Então isso é bem importante também, tá? Então a gente divide aí as imunizações em ativa e passiva e artificial e natural, tá? Estamos quase fechando por hoje, faltam as plaquetas. As plaquetas, então, elas têm uma responsabilidade de coagulação sanguínea, ou seja, elas são fragmentos de células que vão ser produzidos também lá na medula óssea e elas vão atuar criando tampões, que a gente chama de coágulos, né? Que vão impedir que o sangue continue sendo liberado através de uma lesão. Por exemplo, quando você machuca lá qualquer parte do corpo e começa um sangramento, né? Depois de algum tempo, né? Depende, claro, do tamanho do machucado, né? Mas normalmente, se não for grave, é rápido, né? Vai ter um interrompimento no vazamento de sangue, né?
esse interrompimento acontece por quê? Porque eu vou ter a ação das plaquetas, uma série de processos químicos, né, com ação de proteínas, que vão formar uma rede com várias estruturas, né, com leucócitos, com hemácias, com plaquetas, e essa rede forma um bolo, né, de células, e esse bolo é o que a gente chama de coágulo, né? E esse coágulo ele vai literalmente tampar aquela lesão no vaso sanguíneo, né? E vai impedir que o sangue continue vazando, né? Então a coagulação sanguínea é feita pelas plaquetas e é importantíssima aí nesse processo de retenção de hemorragias, né? Existe uma doença autoimune chamada hemofilia, que a pessoa vai ter dificuldades aí de coagulação sanguínea, né? A diabetes também gera uma dificuldade de coagulação sanguínea. Essas pessoas vão ter problemas na coagulação, para cicatrização de machucados, por exemplo, né? Então tudo isso tem relação aí com as plaquetas, tá? E por último a gente tem lá o sistema linfático que eu comentei com vocês, né? Vou falar rapidamente sobre ele. O sistema linfático ele tem um papel de auxiliar o sistema circulatório, auxiliar o sangue, né? Ele vai ajudar a controlar a concentração de plasma do sangue, ou seja, vai passar plasma sanguíneo para os vasos linfáticos, vão devolver posteriormente também em algum momento esse plasma para o sangue. Então eu vou ter a passagem de plasma dos vasos sanguíneos para os vasos linfáticos, vou ter a passagem de células de defesa, né, de leucócitos de um lugar para o outro também. Vão ajudar a manter o equilíbrio da quantidade de líquido entre as células, tá, em níveis normais. Então eles funcionam justamente como auxílio ao sistema circulatório, tá? O papel mais importante que eles vão desenvolver é em relação ao processo de defesa do organismo, tá? O organismo ele vai ter essa atuação lá com os glóbulos brancos na defesa, e o sistema linfático ele vai ser um local onde eu vou ter a produção desses glóbulos brancos também, né, lá nos órgãos linfáticos, e a circulação deles ao longo do corpo, né? Antes de falar dessas estruturas do sistema linfático, só um comentário rápido, né? Provavelmente vocês já ouviram falar na massagem, né, de drenagem linfática, que é justamente para reduzir inchaços, né? Esses inchaços vêm do acúmulo excessivo de líquido nos vasos linfáticos, né? Que pode ser desencadeado por várias situações, né? Como alimentação, sedentarismo, entre outras coisas, né? Mas quais são essas partes principais, então, do sistema linfático, né? Primeiro eu tenho o líquido, né? Assim como o sangue está para o sistema circulatório, a linfa está para o sistema linfático, tá? Só que esse líquido ele não tem hemácias, portanto ele não é vermelho, né? Ele é feito de uma cor clarinha, um amarelo clarinho, que é a cor basicamente que vai ter o plasma sanguíneo, né? E aí eu tenho órgãos que compõem esse sistema linfático. Os principais deles são o timo, tá? A gente tem o baço, a gente tem as tonsilas, que são as amígdalas, né? Que ficam lá na garganta, né? E cada órgão desse, né, vai ter um papel diferente aí, e a maioria deles atuando lá, como eu falei, né, na defesa do corpo. O timo, por exemplo, atua lá amadurecendo linfócitos T. Os linfonodos, que são espalhados, né, como se fossem gânglios, que a gente chama, né, gânglios linfáticos, por vários locais do corpo. A gente tem aqui no pescoço, embaixo do braço, próximo à virilha. Tanto é que quando a gente às vezes está com uma infecção, a gente tem um inchaço desses gânglios, né? Eles vão ajudar a filtrar esse líquido linfático e vão ajudar também a amadurecer esses leucócitos. O baço vai armazenar e amadurecer também leucócitos, então vai ajudar também na destruição de hemácias velhas, né, de hemácias que morreram, vamos dizer assim, né. As amígdalas também vão criar uma barreira de proteção ali, produzindo anticorpos para evitar produzindo leucócitos, desculpa, para evitar que entrem infecções, né, patógenos ali pelas vias aéreas, vias respiratórias. E a medula óssea vermelha, que a gente já tinha discutido aqui, que é um local onde eu vou ter a produção lá de células sanguíneas, né, e de linfócitos B. Também vai ser uma estrutura componente do sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático ele é um sistema auxiliar ao sistema circulatório, que tem como função principal, né, esse amadurecimento, armazenamento, produção e circulação de células de defesa do organismo, tá? Então o sistema linfático vai ter esse papel. Tudo bem até aqui, meninas? Falei a beça? Alguma dúvida que vocês ficaram aí durante a aula? Algum comentário? Fiquem à vontade para falar aí. Na próxima aula a gente vai falar sobre os próximos sistemas. Eu vou definir ainda, mas possivelmente vai ser o sistema excretor e algum outro, né? Que o excretor é mais curto e aí eu vou complementar. Mas aí eu aviso vocês
depois, tá? Mas aí faltam algumas aulas, acho que 2 ou 3 no máximo, pra gente encerrar essa parte toda de fisiologia e anatomia humana, beleza? Se não restar nenhuma dúvida, a gente fecha por aqui hoje. Semana que vem a gente continua, beleza? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? A lista de exercícios já vai ser mandada para a plataforma ainda essa semana sobre esse assunto de hoje, tá? Das aulas anteriores já estão lá, beleza? Então acho que é válido dar uma olhada lá nos exercícios também. Valeu?